Olá, começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Renata Dias, diretora-geral da FUNSEB, a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Luana. É um prazer receber você aqui. O prazer é meu. A Fundação Cultural do Estado da Bahia, a FUNSEB, criada em 1974, é uma entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia e tem como missão criar e implementar, em articulação e diálogo permanente com a sociedade e outras instituições públicas, as políticas, programas e projetos que promovam, incentivem e desenvolvam a formação, a criação, a produção, pesquisa, difusão e a memória das artes visuais, do audiovisual, do circo, da dança, da literatura, da música e do teatro da Bahia. Então, são 7 áreas de atuação, 7 expressões culturais que vocês têm que lidar diariamente, incentivar e fomentar. Renata, começa falando pra gente como é esse trabalho tão amplo da Fundação. De fato, Luana, é um trabalho amplo, porque a gente não pode esquecer que, embora estejamos sediadas aqui em Salvador, nossa missão tem uma relação intensa com todo o estado da Bahia, com todo o território. Nós que falamos de cultura não podemos prescindir de contemplar essa diversidade cultural que tanto nos caracteriza e que de fato, é o que constitui nossa singularidade enquanto povo. Então, a Fundação Cultural, sendo essa vinculada da Secretaria de Cultura, que responde pela política para as artes, tem que, de fato, cumprir sua missão estando nesses lugares e, de fato, evidenciando as iniciativas que compõem essa identidade ou essas identidades que são, de fato, o povo baiano. Que forma esse caldeirão cultural, né? Exatamente. Que a gente costuma dizer que está fervendo o tempo inteiro. E o que a Fundação atualmente tem feito? O que tem de projeto em curso para contemplar, então, essas expressões artísticas? A Fundação é uma entidade vinculada à Secretaria de Cultura que responde, como eu falei, pela política para as artes. Então, você falou aí na abertura das 7 linguagens artísticas que estão hoje tuteladas, né? São regimentadas na Fundação em coordenações, né? Cada coordenação dessa tem em suas atividades diversos programas, projetos e ações formativos, de fomento, de difusão. Então, são programas que contemplam a diversidade da cadeia da cultura. E a gente precisa, de fato, né, na execução da política pública, atentar para essa gama, para esse alcance, que precisa ser, na verdade, um alcance pretensioso, porque a gente está falando de um estado que tem 417 municípios e, portanto, de uma dimensão continental, né, vamos dizer assim. Uhum. Então, atuar neste território como um todo requer, primeiro, um entendimento muito internalizado dos servidores, da necessidade de estar nesses lugares, uhum, do contato pessoal com os territórios. Isso que eu queria saber. A FUNSEB vai até as pessoas ou as pessoas vão até a FUNSEB? Como é que isso se dá? As duas coisas, né? Nós estamos sediados aqui em Salvador e temos nossas unidades que recebem as pessoas, obviamente, sediadas aqui em Salvador, para uma série de questões formativas, né? Então, mas, de fato, a Fundação quem faz política pública, né? E aí não é uma peculiaridade da Fundação Cultural, mas quem pretende fazer política pública de forma eficaz precisa estar onde estão os locais de atuação do agente público, né? O agente público atua onde faltam as coisas. Então, de fato, é um entendimento muito atual nosso, desta gestão, que a gente precisa sair para ir ao encontro, uhum, dessas expressões que são expressões que nos caracterizam. A gente não pode estar aqui somente pensando numa perspectiva litorânea e ocidental. Não é essa a representatividade, de fato, que a gente quer espelhar como cultura baiana. Então, a gente, de fato, atua nesses lugares, estamos presentes nos festivais, nossos programas são todos pensados de forma a contemplar a diversidade dos territórios, né? Hoje, a política de cultura do Estado, ela tem uma
divide politicamente o Estado em macroterritórios, que por sua vez também são divididos em territórios. Isso ajuda o gestor público na atuação descentralizada, né? E faz com que também a gente consiga colher informações mais perfiladas de cada lugar desse e possa, nesse sentido, atuar de forma mais eficaz entendendo melhor quais são as singularidades de cada região. E como é que se dá o fomento na prática? Você percebe, enfim, ali uma característica daquele grupo, daquela determinado território, para você poder investir? Como é que se dá esse investimento? Como é que se dá esse fomento? Quando a gente fala de fomento, assim, né, no nosso linguajar, na política cultural, a gente está falando diretamente de transferência de recurso, né? Então, hoje, os instrumentos que a Secretaria de Cultura dispõe são os mais robustos, que operam os investimentos de fomento aos agentes culturais, são os editais, né, que são abrigados pela Superintendência de Promoção Cultural, mas que a Superintendência ela gerencia o Fundo de Cultura, que é quem alimenta esses editais, mas a operação desses editais é quase que, em sua grande maioria, feito pela Fundação Cultural, que é quem responde, portanto, pela política para as artes. Então, toda a parte de detalhar a especificação dos editais, fazer análise prévia dos documentos pré-selecionados, fazer uma análise de mérito dos projetos que são avaliados, passam na primeira etapa. São processos, são atividades de fomento que são administradas ou geridas, executadas, portanto, pela Fundação Cultural. De fomento, né? Além da questão do fomento, quais são as outras ações estratégicas? Eu diria que o eixo de formação é um pilar extremamente valioso para nós na Fundação Cultural. E a FUNSEB sempre se caracterizou pela qualidade desses cursos, pela qualidade dessa formação. Hoje, assim, o Centro de Formação em Artes é a unidade da FUNSEB que abriga todas as nossas ações, programas e projetos voltados para a formação. O mais expressivo deles, o projeto mais expressivo do Centro de Formação em Artes é a Escola de Dança, né, que existe aí já há 34 anos e todo ano absorve uma quantidade maior de pessoas. Isso evidencia muito o apelo para a dança que nós temos aqui no nosso território. Além da Escola de Dança estar sediada em Salvador, a gente tem 3 núcleos de extensão que atuam fora do Pelourinho, né, portanto, em outras localidades. Um sendo em Lauro de Freitas, e a ideia esse ano é que a gente consiga implementar mais 3 núcleos de extensão em municípios do interior. O núcleo, o lançamento do AGO que aconteceu, esse núcleo em danças afro-brasileiras, que é o AGO, faz parte desses núcleos que você está falando? Não, o núcleo de extensão da Escola de Dança é um núcleo que, de fato, de formação em dança, né, forma menores em dança, de fato, com professores destacados do balé do Teatro Castro Alves, que auxiliam pedagógica e artisticamente essas comunidades. O AGO foi um lançamento que nós fizemos em novembro, no âmbito também do Centro de Formação em Artes, mas que o objetivo do AGO é reunir pesquisadores, professores, profissionais que estudam a dança e que, valorizando a epistemologia da dança afro na contemporaneidade. Então, é um grupo que se reuniu, um grupo de 40 especialistas, né, da dança, que se reúnem, de fato, para aprofundar os estudos em dança numa perspectiva afrocentrada. E em relação aos cursos, voltando então para os outros núcleos onde acontecem essas aulas, né? Quantas pessoas hoje são crianças, adolescentes? Você tem adulto também na FUNSEB, na escola? Sim, na Escola de Dança hoje a gente começa pelos cursos livres, né? Que são cursos que começam com crianças de 5 a 6 anos, né? Vão até aí 8, 10 anos, depois essas crianças podem ingressar ou não nos cursos preparatórios, que preparam para os cursos profissionalizantes. São 3 graduações de dança que são de cursos abrigados na Escola de Dança. Fora esses 3, que são os carros-chefes, a gente tem uma série de modalidades de cursos livres que acontecem
periodicamente, né, em diversas modalidades. A gente tem aí estileto, jazz, dança do ventre, balé clássico, dança moderna, sapateado. Então, é uma gama, de fato, de formação em dança que a Escola de Dança há 34 anos atua. E o Centro de Formação em Artes, esse ano, está deflagrando pela primeira vez os seus cursos na área de teatro, né? Que até então eram cursos abrigados nas coordenações, mas que a gente entende que é importante que esses cursos sejam trazidos para o Centro de Formação em Artes, que tem uma política própria na gestão de seus processos formativos. Uma política que olha para o ser humano não somente numa perspectiva pedagógica, mas também do sujeito que está ali, né? Essa é uma política própria da Escola de Dança que a gente tem, portanto, feito com que essa política se desdobre para as formações em todas as linguagens, assim como é na Escola de Dança. E esses cursos são 100% gratuitos? Não, são 100% gratuitos não, mas eles têm um valor extremamente subsidiado. Muitos são gratuitos, né? A gente tem bolsas concedidas para as comunidades do entorno, mas a maioria deles são cursos extremamente subsidiados e de valores extremamente populares. E as inscrições, elas estão sempre abertas? Ou assim, você abre as inscrições e aí aquela turma vai seguir? Como é que funciona Tem um período próprio de abertura de inscrições, né? É no começo do ano. Mas, frequentemente, o Centro de Formação em Artes oferece outros cursos. Tem curso de música, que abre periodicamente, o curso de teatro também, que abriu recentemente as inscrições. Geralmente vocês têm gente que, enfim, que não dá para todo mundo, Renata? A gente, esse ano, teve uma ampliação significativa dos cursos da Escola de Dança. Da oferta? Da oferta. Justamente por conta da imensa procura. Foi um exercício que nós fizemos internamente para ajustar melhor carga horária de professor, distribuição da sala. Então, foi uma ação mesmo de gestão que a gente conseguiu oportunizar em muitos cursos, quase que 100% a mais de vagas em relação aos anos anteriores. Qual é o universo atual de alunos na Escola de Dança? Aproximadamente 800 alunos a Escola de Dança consegue alcançar. Mas essas aulas são todas no Pelourinho? Não. Não, como eu te falei, tem uns Nesses núcleos de que são territorializados. Que são territorializados, que hoje nós temos 3. Entendi. E assim, além da questão da escola, né? O que mais a Fundação tem feito para levar, fomentar e criar políticas públicas para a cultura? A gente ingressou recentemente num processo de planejamento estratégico que foi muito interessante de conduzir, porque foi um processo que, primeiro, conseguiu trazer para os escritos de missão e de valores da FUNSEB aspectos relacionados à cidadania, à dimensão simbólica da cultura, que é algo que a gente precisa, de fato, se atentar de uma forma mais, com um olhar um pouco mais cuidadoso, muito em função de todo esse momento político, econômico, de resistência e de superação que a gente vem vivendo no país. Então, o curso desse planejamento estratégico nos orientou de forma muito coesa, alinhou nossas ações e nossos pensamentos no sentido de criar e de pensar sempre ações que consigam ter o alcance territorial que a gente deseja. Então, nesse sentido, a gente conseguiu, por exemplo, esse ano, a gente vai deflagrar um processo de unificação do diagnóstico dos agentes culturais de todo o estado da Bahia. Hoje a gente tem esse diagnóstico recortado por áreas, né? Mas os agentes culturais hoje eles assumem, não tem mais só quem cante ou só quem escreva, os artistas, né? As artes, elas se implicam né? nesse sentido, multimídias, né? Literalmente. Né? Então, daí a necessidade da gente conseguir articular em um único diagnóstico todos esses atores que vão nos ajudar para hoje e no futuro a programar nossos passos em termos de política pública. Então, reconhecer isso, fazer o diagnóstico dessa base de atuação, um diagnóstico acurado, preciso e sensível, é um ponto de partida extremamente importante que a gente está se propondo a fazer agora esse ano. É fundamental. No próximo bloco, vamos falar sobre a Diretoria de Audiovisual da Fundação Dimas e muito mais. Nós estamos recebendo Renata Dias, diretora-geral da FUNSEB. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já.
De volta com o nosso Assembleia Entrevista. Para você que ligou a TV agora, hoje estamos recebendo Renata Dias, diretora-geral da FUNSEB, a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Renata, você falava da importância de entender a cultura e do cidadão, do indivíduo imerso nessa cultura. Você acha que hoje, a gente falou aí desse cidadão multimídia, desse artista, enfim, talvez de mais artistas até, o baiano não nasce, estreia. Agora, com o acesso às redes sociais, né? Parece que o mundo inteiro está querendo se tornar, está vendo essa veia da comunicação aí. Isso torna o trabalho de uma fundação cultural mais fácil ou mais difícil? Mais complexo, né? Porque, de fato, as redes sociais possibilitam que as singularidades se expressem, né? E o poder público não pode estar desatento a essas diferentes expressões da sociedade. Então, nesse sentido, o olhar precisa ser mais apurado para, de fato, conseguir recepcionar, eu diria assim, no sistema público de política, essas demandas, essas escutas, né? Isso é importante. E aí, indo por esse viés, eu queria falar da diretoria de audiovisual, né, que vocês chamam lá dentro de DIMAS. DIMAS, O que é a diretoria de audiovisual? O que é que ela faz dentro da fundação? A diretoria de audiovisual é uma unidade vinculada à FUNSEB que responde pela política para o audiovisual. Diferente das outras coordenações, o audiovisual requereu uma diretoria por conta da sua dinâmica de mercado. É uma dinâmica que capta com a Ancine, né, é financiada em muita medida por parcerias com entes federais. Então, por isso a necessidade de se criar uma diretoria que recepcione melhor esta dinâmica de mercado audiovisual em toda a sua cadeia. Agora, a DIMAS, para além da questão do fomento, a DIMAS é, de fato, uma diretoria extremamente importante, primeiro porque a gente está falando de uma linguagem que é uma linguagem que tem uma relação direta com as redes sociais, com a tecnologia, né, com o advento dessas novas linguagens, que é o audiovisual, e que, portanto, ganha essa importância estratégica por estar situado, né, situar este lugar da tecnologia, das novas formas de comunicação. E, nesse sentido, a DIMAS também responde por toda a memória do audiovisual baiano, né? Hoje nós temos lá abrigados na DIMAS cerca de 7.000 valiosos itens que contam a história do audiovisual baiano. São obras de ficção, peças publicitárias, cartazes de filmes, enfim, uma série de itens importantíssimos para a memória do audiovisual baiano. Isso, né? Você está falando desde sempre, de tudo que se produziu na Bahia, sim, de Glauber, de tudo. Sim, sobretudo. A gente tem esse celeiro valioso aqui e aí a gente hoje o Núcleo de Memória recentemente foi reformado justamente para angariar, ser mais atrativo para a pesquisa, para a visitação pública, né? E visando, sobretudo, a conservação desses bens, né? Que a memória é a história de um povo, né? Então, é algo de extremamente valioso para a gente conseguir ter isso por muito tempo para contar a história da cultura da Bahia. Isso é fundamental, né? A memória é a nossa história, é aquilo que nós podemos lançar mão no futuro para a gente se avaliar e se colocar no espaço. Agora, em relação à produção desse audiovisual, vocês também abrem espaço para as pessoas que, enfim, que não têm um estúdio, ou que não têm um lugar, ou que não têm um equipamento? Sim, é o Núcleo de Apoio a Produções da DIMAS, né? A DIMAS tem equipamentos e profissionais que tem por função, este núcleo, na verdade, disponibilizar esses serviços, esses equipamentos para os produtores independentes que precisam desse apoio para finalizar, para editar, enfim, para suas obras audiovisuais. Então, a gente tem, de fato, esse núcleo também faz empréstimo de equipamentos para festivais e para eventos do audiovisual que acontecem em todo o território do Estado. E como é que tem sido essa produção baiana? A produção de audiovisual baiana é algo extremamente motivador para quem faz produção cultural. Primeiro porque os cineastas baianos têm sido, de fato, caracterizados por uma narrativa extremamente peculiar. São narrativas que explicitam a resistência de um povo, né? O cinema da Bahia tem contado muito essas histórias. Isso essa característica tem nos destacado no mercado internacional de audiovisual. E eu acho que são narrativas que em todo o mundo
tem um apelo de janelas em todo mundo para assistir narrativas de resistência, né? Já vista, enfim, as narrativas de guerra hoje são muito compradas, né, por TVs a cabo e tudo, e nesse sentido as narrativas de resistência contadas pelos cineastas baianos, que obviamente refletem essa história nossa, são narrativas que têm tido cada vez mais um olhar especial do mercado dirigido para ela. Eu acho que dentro em breve a gente vai ter aí uma série de novos cineastas que vão poder fazer uma outra escola de cinema, vamos dizer assim, com essa característica. Eu estou bem ansiosa para ver esses resultados. Muito bacana. Aqui na Bahia tem o nosso colega jornalista Juca Badaró, que agora está completamente mergulhado no cinema, né? É uma coisa que envolve, o jornalismo está muito próximo justamente por essa vontade de contar histórias. De contar histórias, exatamente. E me conta como é que foi o ano de 2017 para essa produção audiovisual e para a Dimas. A Dimas, a gente ao longo do ano passado trabalhou aí na formatação do próximo edital, né, para o audiovisual, que é um edital que existe por um conveniamento com a Ancine, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, é um edital que promete aí um vulto bastante grande e que vai contemplar todos os eixos da cadeia produtiva do audiovisual. A gente espera lançar esse edital ainda agora no primeiro semestre, né? E, obviamente, que dependem de algumas tratativas por conta desse conveniamento, mas da nossa parte o edital já está todo redigido, né? Um edital inovador em seu formato, porque ele contempla demandas das representações do cinema. Então, nós ouvimos a Associação de Produtores e Cineastas da Bahia, nós ouvimos a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, nós ouvimos a Associação de Games, né, que é outro filão aí do audiovisual, que tem chegado com essa linguagem tecnológica, com uma força extremamente grande e inovadora no cenário baiano. Então, foram escutas acolhidas e que esse edital conseguiu recepcionar, por exemplo, valorizando a participação de mulheres e negros na composição das equipes, né? Então, é um diferencial que a gente pretende Vocês têm um mínimo? Vocês estabeleceram um mínimo de pessoas? O barema do edital considera, né, como para fins de pontuação, gênero e etnia. Sim. Então, não somos pioneiros nisso no Brasil, tem outros estados fazendo isso, Ceará, o Pernambuco. E Você já qualifica melhor aquele concorrente, né? Não só qualificar, mas também contemplar melhor a diversidade da população no acesso a essas estruturas de fomento, né? Porque a gente sabe das dificuldades, né, históricas de acesso. Então, quando o poder público toma a iniciativa de defender isso em seus editais, né? Já visto, por exemplo, o sistema de cotas é algo, né, muito que teve um avanço nesse sentido, a gente consegue ver hoje as evidências disso. Acho que trazer isto também para os editais que fomentam as linguagens artísticas é muito importante para a gente conseguir alcançar o que a gente falava lá atrás, que diz respeito, de fato, ao espelho da diversidade da cultura na Bahia. Você me lembrou o POT, o Polo de Teledramaturgia, que há alguns anos aí a gente teve um investimento nisso. A FUNSAB também esteve envolvida nessa questão do Polo de Teledramaturgia ou não? Esse incentivo a essa produção aqui na Bahia? Na verdade, a Fundação, o incentivo à produção nesse sentido da produção em si, a Dimas tem uma estrutura que se chama Bahia Film Commission, que é uma comissão voltada para o apoio a qualquer produção cinematográfica ou de TV que aconteça no estado da Bahia. Então, se alguma produção, enfim, nacional ou internacional venha para a Bahia para fazer algum tipo de documentário, de produto audiovisual, que precise de uma interlocução local para licenças, né, para articulações prévias em locais mais distantes. Então, a Bahia Film Commission hoje é a unidade da Dimas que responde por este apoio às produções de televisão e de cinema que vêm de outro estado e que, portanto, precisariam de uma ponte local para essa articulação.
Em relação à exibição, né? Porque a gente tem um circuito alternativo de exibição. Isso tem se colocado à disposição para esses produtores daqui? Na verdade, o circuito alternativo de exibição é uma pretensão ainda. Nós instauramos um GT, um grupo de trabalho, que é formado por entes da sociedade civil e também por secretarias do Estado, que estão pensando esse circuito alternativo de exibição, justamente para considerar a estrutura que o Estado tem disponível no interior, a exemplo das escolas culturais, que o governador tem inaugurado, né, com uma proposta extremamente inovadora de se instaurar no município, sem cinema ou sem teatro, um lugar onde essas questões possam ser trabalhadas. Então, esse circuito alternativo, esse grupo de trabalho tem considerado, por exemplo, esse tipo de lugar como um lugar que pode ser para difusão das obras audiovisuais, mas tem pensado também um caminho para um circuito mais comercial, vamos dizer assim, de distribuição desses produtos. E comercial que eu falo no sentido de serem salas de cinema que valham para fins de bilheteria para a Ancine, né? Então, a Ancine, na verdade, quando ela empresta o dinheiro para o cineasta fazer o seu filme, essa devolução ocorre em bilheteria. Então, o filme ele precisa ser visto. E a Ancine conta a partir de uma configuração de sala de cinema própria e pensando nesta contagem que a gente tem pensado na estrutura desse circuito alternativo de cinema, para contemplar essas duas vertentes, portanto, de um segmento profissional que precisa que suas narrativas sejam contabilizadas para fins de bilheteria, mas também para um outro tipo de produção mais alternativa que quer, na verdade, alcançar o público, e para isso a gente tem pensado nas estruturas que nós temos para distribuir, para fazer com que essas narrativas corram aí pelas demais cidades. Porque não é difícil imaginar que, às vezes, o cineasta chega a produzir o filme e não consegue exibir. Exatamente. E é um grande, né, isso é uma frustração, né? Em primeiro lugar, uma frustração, depois é um desperdício, porque não está sendo passada aquela mensagem. E para quem não tem a oportunidade de assistir, quer dizer, é um ciclo nada virtuoso. Nada virtuoso. E, assim, sobretudo numa época em que, eu acredito muito nisso, Luana, a gente está num período em que as artes têm esse valor tão singular agora, porque sempre foi da arte a capacidade de acessar a alteridade, conversar com o outro sem ofendê-lo, conversar com o outro chamando ele para perto. Então, a arte tem essa capacidade de agregar e não de segregar. E não de segregar. Então, acho que fazer este trabalho neste momento político que nós estamos vivendo é algo muito importante e que a gente tem que ter bastante zelo com isso, com esse fazer e com o que nós estamos contando por aí nos próximos tempos. É bastante importante. A gente Quem sabe não é esse o caminho para a gente agregar, para a gente construir, né? Verdade. Bom, no próximo bloco a gente continua a nossa conversa com Renata Dias, ela é diretora-geral da FUNSEB e vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já. Estamos de volta agora com as perguntas dos nossos telespectadores enviadas por meio das redes sociais da TV Alba. Vamos começar então dando vez e voz a esse povo. Renata, a Paola Santos é da Baixa de Quintas. Ela pergunta quais são as linguagens artísticas que competem à FUNSEB. A gente falou lá no início do programa, eu acho que é interessante você repetir. Vamos lá, então, Paola, obrigada pela sua pergunta. São 7 as linguagens artísticas tuteladas pela FUNSEB. Circo, literatura, dança, teatro, música, artes visuais e audiovisual. Bom, então, vamos à pergunta do Bartolomeu Leão, do Cidade Jardim. Quais os resultados do primeiro encontro de integração do audiovisual que aconteceu em 2017? Vamos lá, Bartolomeu. O primeiro resultado do encontro de integração do audiovisual, eu falei há pouco para a Luana, foi justamente a formatação deste novo edital que considera recepciona, né, as sugestões feitas aí desde aquele momento e depois em reuniões com a classe pelas diversas
entidades classistas do audiovisual. Então, aquele encontro foi um encontro bastante emblemático, foi o primeiro encontro que a gente conseguiu recepcionar, fazer uma escuta mínima representativa do segmento. Essa escuta foi seguida de outros encontros que, portanto, balizaram esse edital que vai ser inédito em muitos aspectos, no sentido de considerar, portanto, essa diversidade e essa escuta feita por conta de experiências anteriores. Então, a gente está no processo de melhoramento e eu acho que ele vai poder conferir isso quando o edital for para a rua. E quando é mesmo essa perspectiva? Nossa perspectiva é no final do primeiro semestre. Bom, então está perto. O Luiz Souto fala de uma cidade que tem assim uma característica cultural muito forte também, que é Serrinha, que fica aqui até perto de Salvador. E ele pergunta, existe a pretensão de expandir os cursos da escola de dança para outras cidades? A gente tem pretensão, sim. Estender os núcleos de extensão é uma ambição nossa, por conta do êxito mesmo dos núcleos que já existem. E também pela demanda em dança dos demais territórios. A gente encontra isso em toda a Bahia, é muito interessante. Lá atrás eu falava da quantidade de alunos da escola de dança, falei 800, mas na verdade são 2.000 pessoas beneficiadas na escola de dança só em Salvador, né? O que evidencia esse perfil. Então a gente tem sim a intenção de estender essa atuação dos núcleos. Obviamente que essa atuação depende de uma parceria com as prefeituras, é o que a gente tem proposto, de fomentar com os profissionais e o lugar, né? A gente articular com o ente público municipal, que na verdade é o que preconiza a lei orgânica, que a política cultural ela precisa dos entes federais, estaduais e municipais para ocorrer em sua excelência, né? Então, fazer a gestão pública de forma eficaz é também contar com os demais agentes para fazer rodar todos esses benefícios aí que são necessários para a sociedade. Agora, uma curiosidade minha, aparece lá na fundação de vez em quando aquela menina que fez um curso de dança ou o rapaz que estudou lá e que de repente seguiu essa carreira, foi morar em outro lugar. É uma felicidade. É dançarino profissional, como é isso? Muitos exemplos. Agora mesmo, atualmente, a gente tem Tatiana Campelo, que está na França, dando aula de dança. Ela é aluna da escola de dança, é professora da escola de dança e está lá na França agora dando aula, assim, de uma forma, com aulas lotadas e, enfim, a rede social dela é extremamente comentada e é algo que sempre que acontece a gente se orgulha muito. São pessoas que saem por aí falando em nome da FUNSEB e, sobretudo, falando desta aposta nesse projeto político-pedagógico que considera não somente a formação prática do dançarino, né, pedagógica, mas também seu envolvimento com o entorno da sua comunidade e da sua colocação como dançarino, como sujeito pensador, né? Então, um modelo político-pedagógico que nos orgulha quando a gente vê os professores aí ganhando o mundo, de fato. E, às vezes, mudando a realidade daquela pessoa que, às vezes, não tinha nenhuma perspectiva até, né? Por onde estava e o que estava ao redor. Vocês entendem que vocês são agentes nesse sentido? Sem dúvida. A arte é transformadora, assim. A arte é transformação, né? Então, não somente quem faz, mas quem recebe também é uma troca. De fato que eu acredito muito nisso, num potencial transformador, não só de quem é beneficiado pela política, não só pelos artistas, mas também do servidor que está ali a serviço daquela missão. Então, é uma cadeia muito positiva. É que você, como você disse lá no início também, que internaliza essa missão, né? De que faz aquilo com afinco. Não dá para porque sabe que o resultado é efetivo. Coração. Ricardo Batista, de Stella Maris. Quais os meios de divulgação utilizados por vocês? Eles são eficazes para atingir o público-alvo? Oi, Ricardo, obrigada pela sua pergunta. A comunicação é uma fortaleza nossa. A gente hoje, o site da Fundação Cultural, ele foi todo reformulado em seu conteúdo, em sua arquitetura, justamente para atender melhor a esses questionamentos. É uma dinâmica muito grande de atividades que a gente faz lá diariamente. A gente tem notícias todo dia para dar, de cursos, de shows, de espetáculos. Então, conte com nossos sites e nossas redes sociais. Vamos divulgar, por favor, Renata? Vamos lá, é o www.fundaçãocultural sem cedilha e sem tio, .ba.gov.br. Aí lá tem programação, oferta de cursos? Tem todas as informações. Tem um link para o site da Dimas, o link para a página do Teatro Castro Alves, que é um equipamento que também está
vinculado à Fundação Cultural, né? Então lá tem todas as informações, tem nosso organograma, como a gente trata de muita coisa, às vezes é complexo entender como é que é essa estrutura. Então eu convido todo mundo também a conhecer. Lá a gente também tem no site aí o curso do nosso processo de planejamento estratégico. Então para a sociedade aí que quer acompanhar o que o gestor público vem fazendo nesse sentido, eu acho que o site é uma janela bem importante, não só para ter informação sobre as ações, mas para acompanhar qual é o nosso trabalho, que é que a gente vem fazendo lá todo dia. Falando em TCA, tem também aquele projeto bacana do espetáculo A1 Real. O Domingo continua? no TCA. O Domingo no TCA? Sim, o Domingo no TCA Fortaleza é um projeto que consegue trazer uma série de públicos que não tem uma relação tão orgânica com aquele lugar, né? Tem um distanciamento natural disso. Recentemente, no Dia Internacional do Teatro, que foi 27 de março, nós lançamos na Escola de Teatro da UFBA o programa Cena Aberta, que é um programa de mediação cultural. Nós convenimos com o SENAC. E aí, antes de lançar esse programa, a coordenação de teatro fez um diagnóstico com esses alunos do SENAC e a grande maioria, eu estou falando de 1.300 alunos, que reconheciam o Teatro Castro Alves, mas nunca tinham entrado lá. Então, é um programa de mediação que vai atrair esses jovens para esse universo, para esse ambiente. Eu tenho certeza que lá, cada um deles vai perceber que aquele ali é o seu lugar também. E é sobre essa mesma linguagem que você vai responder a Fernando Cavalcante, de Caetité. Ele pergunta, quais os projetos voltados ao teatro do Estado? Vamos lá, Fernando. No Centro de Formação em Artes, você vai ver que recentemente nós abrimos inscrições para o curso de teatro. Nós aumentamos em 50% a oferta dos cursos de teatro nesse ano e a ideia é que a gente consiga também estimular processos formativos em teatro, não somente para o teatro de caixa, né, que é o teatro convencional, mas também nós temos conversado frequentemente com o movimento de teatro de rua, né, que é um outro segmento que é extremamente importante para a gente, e que a gente também pretende, neste ano, trazer algumas especificidades na área do teatro, contemplando essa diversidade do fazer teatral. Porque se você for pensar nessas 7 linguagens, dentro de cada linguagem você vai ter formas de expressão completamente diferentes, Exato. Que você está tratando dentro desse mesmo, digamos, guarda-chuva, né? Porque você tem o teatro de rua, o teatro lambe-lambe. Que é uma riqueza, né? A gente estava conversando, o Teatro Lambe-Lambe, que é uma modalidade que é conhecida internacionalmente. A Argentina tem um festival internacional de Teatro Lambe-Lambe, mas ninguém sabe que foi uma modalidade que começou aqui em Irará, com Selma de Santos, né? E ela é uma pessoa, né, extremamente inventiva. A gente recentemente trouxe uma amostra do Teatro Lambe-Lambe para o Teatro Castro Alves. Então, eles ficam bastante entusiasmados, na verdade, em estar apresentando essas matrizes, né, culturais nossas, que nos revelam tanto e precisam ser preservadas. Precisam ser preservadas. A Carolina Garcia, do bairro da Graça, pergunta, os recursos públicos precisam ser mais direcionados para a distribuição de filmes? Bom, a minha opinião sobre isso é que os recursos públicos, eles precisam ser direcionados para muitas coisas no audiovisual e acho que talvez nessa cadeia a difusão seja um momento muito particular de ser vivido agora. Porque a difusão fala exatamente de colocar o bem cultural em contato com o consumidor daquele bem cultural, né? Fazer isto de uma maneira sistemática, massiva, promovendo o maior alcance possível daquelas obras, é a forma, de fato, de assegurar que aquele investimento naquele filme, naquela obra, foi um investimento público bem feito, Sim. Que foi um investimento que alcançou o seu objetivo, né? Acho que o investimento público ele consegue ter sua finalidade concluída quando ele consegue acessar, de fato, e beneficiar e transformar a vida das pessoas. Então, acho que, nesse sentido, o audiovisual é importante que ele seja pensado em sua dimensão da difusão, mas eu acho também que a gente vem trabalhando nesse sentido,
entendendo que estamos atuando em 417 municípios, e eu tenho certeza que este grupo de trabalho que tem pensado esse circuito alternativo de exibição vai ter, dentro de algum tempo, os resultados muito evidentes de ter ampliado essa possibilidade de fazer com que as pessoas acessem esses conteúdos. Já que a gente falou de recursos, como é que está a Fundação financeiramente falando? A Fundação, como eu te falei, a gente acabou de finalizar um processo de planejamento estratégico que discutiu desde o início em que momento da política cultural nós estamos, né? Então, a gente tem em 2017, nós completamos 10 anos de uma política cultural baseada em valores democráticos e de valores populares, né? Ao longo desses 10 anos, houve, de fato, momentos onde o fomento era mais intenso. Nós não estamos nesse momento hoje, mas precisamos descobrir qual é a nossa missão estando nesse momento. E eu acho que dar o acesso dos bens culturais ao maior número de baianos e baianas possível é a nossa missão neste momento. Então, todo o nosso combustível, vamos dizer assim, financeiro hoje, está sendo aplicado e pensado para essa finalidade, para fazer com que essas obras que foram fomentadas aí ao longo de tantos anos, a gente conseguiu produzir muitos espetáculos, a classe conseguiu produzir muitos filmes. Então, todo esse acervo hoje, que talvez tenha sido financiado numa época de maior pujança econômica e que hoje, portanto, está disponível para nós, ele precisa hoje, nesse outro momento, cumprir que nós estamos, outro papel, cumprir um outro papel. Acho que a gente está falando desse lugar e nesse sentido é que nós pensamos e nós fizemos esse exercício de otimizar todos os recursos para alcançar esse número de pessoas que precisa, de fato, ver o resultado de todo esse investimento que foi feito aí, não neste ano nem no ano passado, mas estou falando aí de 10 anos de política de cultura nessas bases, né? Que são bases democráticas, populares, que caracterizam, né, a atual gestão da Secretaria de Cultura. Renata, eu queria te parabenizar pelo trabalho, pela essa forma tão aberta, tão bacana de pensar a cultura e te agradecer por ter vindo aqui à TV Alba para nos prestar esses importantes esclarecimentos. Luana, eu que agradeço. Estou à disposição para outras colaborações. Agradeço os telespectadores pelo interesse, pelas perguntas. E estamos lá no nosso site à disposição. Vamos repetir o site, então? www.fundaçãocultural.ba.gov.br. Fundação sem cedilha e sem tio. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail tvalba@fpjba.org.br. A sua participação é fundamental. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.